Começa agora mais um episódio do podcast Conexão AdUnicamp, gravado no dia 22 de julho de 2025. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da AdUnicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. A AdUnicamp promove a Mostra de Cinema Caminhos e Identidade do Audiovisual de Campinas e Região, que acontecerá uma vez por mês entre agosto e novembro aqui no auditório da associação. Mais do que uma vitrine, a mostra é um convite à reflexão crítica sobre quem são as pessoas que fazem o audiovisual da nossa cidade. A mostra reúne 18 cineastas e tem a curadoria do Hamilton Rosa Júnior. A proposta é mapear esse ecossistema audiovisual diverso e que muitas vezes, quase sempre, está invisibilizado. Mesmo com escassez de recursos, falta de políticas públicas e ausente nos grandes circuitos de distribuição, esse ecossistema produz mais de 100 filmes por ano. Para entender os bastidores dessa iniciativa e refletir sobre os caminhos do cinema fora do eixo Rio-São Paulo, conversamos então com o cineasta e roteirista Hamilton Rosa, que assina a curadoria do evento, e também com o professor Vanderlei Martins, docente do IA e diretor cultural da AdUnicamp. Eu sou Cristina Segato. E eu sou o Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui na AdUnicamp e damos as boas-vindas aos nossos convidados. Hamilton Rosa Júnior é formado em jornalismo e licenciatura em letras, foi crítico de cinema na Folha da Tarde e Folha de São Paulo, editor das revistas Ver Vídeo, DVD News e criador do blog Cinelog. Idealizou e dirigiu o programa TV Mundo de Cinema. De 2005 para cá, passou a direção de cena, onde mantém-se em atividade, bem como também entrou para o movimento cineclubista. É curador da seção Pérolas Escondidas do Cinema e também integrante da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas. Dirigiu 5 curtas: Desencanto, Abelha Rainha, Tralalande, Meninas, Atriz, além do média-metragem Os Labirintos de Stanley Kubrick. E os docs Diário Sentimental de Filmagem e O Teatro Político. Hamilton tem 2 longas em desenvolvimento: o documentário Palco Interior, contando a história do Teatro de Campinas desde a época dos Barões de Café, e a ficção Caipira, um olhar sobre autêntico regionalismo do interior paulista. E também aqui com a gente o nosso querido Vanderlei Martins, que ele é professor do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da AdUnicamp e diretor cultural da AdUnicamp. E que hoje não vai ser um entrevistado, mas um entrevistador. Então sejam bem-vindos. Hamilton, a primeira pergunta eu vou fazer para você. A mostra nasce com esse propósito de refletir sobre identidade, estética e os propósitos do audiovisual da região. O que essa iniciativa representa para você, que já vive o cinema há um tempo e trabalha nesse território? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, tá? Nesse espaço, nesse podcast. E uma honra ainda maior, um orgulho muito maior de eu ter sido convidado pelo Vanderlei para fazer para fazer essa curadoria, né? Meu trabalho com o audiovisual na região de Campinas é um trabalho que ele já se estende por bastante tempo, né? Primeiro como dentro do movimento cineclubista, né? Que assim, eu tenho um histórico do movimento cineclubista que vai até além, até antes disso que você colocou aí. Eu participava, por exemplo, existia o Cineclube Barão, nos anos 80, que era o ponto de cinema, que era lá na Regente Feijó. Não sei se vocês se lembram disso. Eu era estudante, né, de comunicação, estudava inclusive com o Paulo São Martim aqui, né, na Assistir faculdade. cenas de um casamento lá. Cenas de um casamento. Então, eu estava nesse dia, nessa sessão. Olha só. Né? Olha essa coisa doida. Existiam 2 cineclubes aqui em Campinas. Era o Cineclube Barão
e o Cineclube Campinas, que depois se tornou o Cineclube Paradiso, que era o Elcio Henriques que cuidava desse cineclube. E nós dois, praticamente, a gente trabalhava em cima. E tinha a Neuzinha Barbosa, né? Que, aliás, é mãe do Hidalgo, cineasta aqui da região de Campinas, né? Que é um grande cineasta também, né? Que trabalha com o pessoal na Cisco. Sim. Né? E aí, assim, eu trabalhava com a mãe dele, a Neuzinha. E aí, o que a gente fazia? A gente ia lá para São Paulo buscar as latas de filme, escolhia os filmes e ia buscar as latas de filme lá na Boca do Lixo, naquela região lá da Rua Aurora, né? E trazia as latas, ia durante a semana, trazia as latas, a gente rateava, né? Porque assim, a gente tinha programações diferentes, né? Mas a gente rateava o carro para ir, para buscar o material e trazia as latas dos filmes. Aí trazia, passava o fim de semana com os filmes aqui, depois levava e trocava. Né? Então, assim, desde aquela época, né, existia já essa preocupação de curadoria minha, informação, na verdade. Né? E aí, assim, por todo esse período, eu nunca abandonei. O cinema é uma paixão, assim, que é uma coisa que está na veia, sabe? Eu não consigo. Né? E aí, assim, curadoria é uma coisa, assim, dá-se muito pouca importância para a curadoria. Curadoria exige muito tempo e pesquisa para você fazer. Tempo, pesquisa e sessões de sala de cinema, horas de sessões de sala de cinema. Né? E aí, assim, como eu desenvolvi um trabalho como crítico de cinema em São Paulo, quando eu voltei para Campinas, que eu voltei e moro aqui em Campinas já há 7 anos, né? Quando eu voltei para cá, curiosamente, eu comecei a me envolver com o pessoal aqui da área, né? E todo mundo me mandava, porque sabia que eu era crítico de cinema, me mandava os filmes para eu assistir. Então, assim, eu nunca fiquei desatualizado com relação à produção que é feita aqui na região. Né? Eu estou aqui com vocês, mas assim, eu tenho 4, 5 filmes para ver hoje, à noite. Amanhã tem mais 4, 5. E aí eu vou colocando né, e eu vou assistindo, e vou vendo. E aí o pessoal, né, dá um toque pra gente. O que você achou disso? O que você achou daquilo? Então eu vejo tudo. Absolutamente tudo, sem preconceito nenhum. Sabe? Sem preconceito nenhum. Tem uma coisa que me perguntaram outro dia, falaram assim, Hamilton, qual que é para você os 3 melhores filmes da história do cinema brasileiro? Eu falei assim, olha, eu amo O Limite. Eu amo Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos. Né? Eu amo uma pancada de filmes brasileiros. Mas será que Limite, para mim, né, do que eu conheço, Limite, para mim, é o maior filme da história do cinema brasileiro. Né? Conheço Deus e o Diabo da Terra, eu assisti várias vezes o filme do Glauber, Terra em Transe. Né? Mas, assim, eu como curador, eu penso assim, o melhor filme já feito no cinema brasileiro não foi descoberto, é uma interrogação. Sabe? Ele está escondido. Então eu, como curador, eu estou sempre na busca disso. Encontrar o filme, porque eu estou sempre encontrando filmes que eu falo, gente, que filme maravilhoso, como que eu não tinha visto isso? Como eu não tinha assistido esse filme? Aí eu vou pesquisar a carreira do autor, sabe, vejo como a pessoa foi marginalizada. Né? Aí a gente, por exemplo, a gente vai discutir, por exemplo, cinema feminino. O quanto as mulheres foram apagadas dentro da história do cinema, né? Não da história do cinema brasileiro só, mas da história do cinema mundial. Né? Você vai ver desde as pioneiras lá, existiam pioneiras. Né? E aí o patriarcado, né, escondia, colocava para trás, colocava, sabe, nos bastidores, deixava para trás. Né? O cinema negro, o melhor cinema que está sendo feito hoje nos Estados Unidos, está sendo feito pelos negros, né, e pelas mulheres. O melhor filme desse ano, para mim, o filme comercial desse ano, para mim, é o Pecadores. Né, como é que ele chama? Esqueci o nome do diretor agora. Mas o diretor que fez o Pantera Negra. Né? O melhor filme, sabe, Pecadores, porque o que ele faz? Ele pega, ele conta a história, né? Uma história ali do sul dos Estados Unidos, e de como que era a escravatura ali, e mostra toda a manifestação cultural que era oprimida e apagada, e a partir disso ele pega e cria um filme de terror, um filme de vampiros.
E aí assim, o vilão do filme é um irlandês, é um vampiro irlandês, o cara que veio da Europa, né? E que vê aquilo, acha maravilhoso e quer sugar eles. Olha que coisa linda isso. Linda, desculpa, linda entre parênteses, né? Que coisa linda assim no sentido, né? Daí você vê, né, como é que é, né? A questão a questão da colonização, né? Da tentativa de assimilar e de apagar aquilo, né? Aí a gente vai, aqui no Brasil, a gente vai, estava falando do Rio Zona Norte. O Rio Zona Norte é um filme que fala sobre isso, né? O pessoal da Zona Sul, o branco que vai lá e compra o samba do negro, né? E pega e esconde, apaga, né? Então assim, tem muitas. Então assim, qual que é o grande filme brasileiro, né? Que filmes a gente não viu? Que filmes na história se perderam? Né? A gente sabe da história da película, né? Que a película ela tem uma validade, né? Houve períodos em que houve incêndios, inclusive, porque ela é inflamável também. Então assim, muita coisa se perdeu, né? Então, assim, qual realmente seria? Né? Se eu tivesse que fazer um ranking, o primeiro lugar eu colocaria uma interrogação. O segundo eu colocaria limite, depois Deus e o Diabo. E aí faria todo um ranking. Né? Então, acho que como curador, o que me instiga é isso, é procurar. O meu desafio hoje é procurar o cinema que é feito aqui na periferia de Campinas. Então, esse é o meu... Hamilton, pegando esse gancho, né? Como a curadoria... construiu esse mapeamento com esse foco na amostra, né, da produção da região. Quais os critérios e como foi o processo de escolha dos filmes e dos autores? Sim. Bom, primeiro uma diversidade, né, pensando que assim, Campinas é uma cidade que é muito diverso, né? Segundo, observando que assim que existe Campinas cresceu de uma forma e o progresso da cidade ele se estendeu, se expandiu de uma forma que assim foi se os cineastas eles foram criando seus nichos, né? E tudo é muito afastado, sabe? Um é meio que afastado do outro, né? Tem um grupo que produz aqui, tem um grupo que produz ali, né? E aí assim desde que eu comecei a frequentar a câmara temática, que já faz 7 anos, né? Desde que comecei, já existia o desafio da gente tentar mapear, né? E tentar ver o que tinha e quais eram os temas em comum, né? Aí é que está. Os temas eles são muito diversos, as preocupações são muito diversas, mas assim, tem as características de cada um. E o que eu quero trazer é justamente isso, fazer esses cineastas estarem numa mesa e refletirem sobre qual é a voz deles. Eu, por exemplo, né, eu sou um jornalista. Chegou um momento que eu entrei em crise, e eu falei assim para mim, mas Hamilton, qual que é a sua voz como escritor? E aí eu comecei a escrever contos. E escrevi muito, e muito, e muito. E aí eu tentava ver quais eram as coisas que surgiam e que apareciam ali dentro e que eram comuns. Eu preciso descobrir qual que é a minha voz, eu preciso entender quem eu sou, como eu sou, que estilo eu tenho, qual é o propósito de eu fazer isso. Qual é o propósito? Existe uma paixão, mas qual que é o propósito de eu fazer? Por que eu estou fazendo? Né? E aí, assim, aí eu comecei a descobrir coisas, né? Por exemplo, eu percebi que eu falava sempre muito do universo feminino. Falou, pô, mas não é o seu lugar da fala? Por que você fala tanto do universo feminino? Né? Aí eu descobri também que eu gostava muito de trabalhar questões psicológicas. Quando eu desenvolvi os personagens me interessava demais. Toda a intensidade que existe quando você não tem a mobilidade corporal, né? Você está aqui, mas assim, eu vejo, né, o mundo como um universo, assim, uma galáxia. E né? Você buscou isso E nesses aí, 18... Então, aí é que está. Primeiro, eu fui procurar isso em mim. E aí, sempre que eu estou conversando com outros cineastas, eu fico procurando, eu fico conversando com eles né? Porque assim, eu tenho contato com muitos cineastas, né? Como eu sou da câmara temática, então a gente tem contato com o que cada um está fazendo, tal. Produzir filmes para outros cineastas, né? Conheço os fotógrafos, porque a gente tem catalogado isso.
A gente tem tudo catalogado, quem são os diretores de Campinas e tal. Né? A gente tem ali uma mala direta. Maravilha. E eu trabalho na comunicação, porque eu sou formado em jornalismo. Então, assim, eu estou diretamente ligado a eles e, inclusive, estou sempre... a gente está sempre dentro da Câmara Setorial divulgando o trabalho deles, porque a gente sabe, como cineasta também, a dificuldade que é, quando você faz um curta, de você pegar e colocar esses filmes à disposição, né? Sim, e criar um interesse. Né? Então, o negócio, de repente, vai ficando tão amplo que até... Né? E aí o seguinte, se eu tenho, e eu fiz essa investigação, a minha ideia é provocar essas outras 18 vozes. Quais são as vozes? Conversar com eles sobre isso. Né? Existem alguns temas que a gente encontra, por exemplo, eu vejo hoje, alguns desses filmes estão trabalhando muito a questão do patrimônio. Os nossos... As coisas que nós temos em Campinas. Né? Campinas é uma cidade que, assim, ela por conta... Até o hino dela, né? O pessoal... O hino de Campinas fala em progresso, não sei se vocês já ouviram. Fala o tempo inteiro em progresso, o progresso. Né? Então, assim, é o tempo inteiro destruindo coisas, abandonando coisas, desmontando o patrimônio. Veja, a gente teve 2 teatros em Campinas. A gente teve o Teatro São Carlos, que foi demolido, né, porque disseram que ele tinha um problema estrutural nele, por isso ele precisava ser destruído. Depois, no lugar onde tinha o Teatro São Carlos, construíram um segundo teatro, que era o Teatro Municipal Carlos Gomes. Em 65, ele também foi desmantelado. Né? Ele foi desmontado. Qual que foi? Nos 2 casos, falou-se a mesma coisa. Tanto o primeiro caso como no segundo, estava tendo falhas estruturais. Quando fizeram a construção, descobriram que havia falhas estruturais. Então era melhor derrubar e fazer um novo. Por trás disso, eu estou fazendo uma pesquisa para o meu filme chamado Palco Interior, que, olha só, quem construiu o primeiro teatro, o Teatro São Carlos, foram os escravos, na época dos Barões do Café. Como foram os escravos, o que acontecia? Eles não tinham o direito de entrar dentro do teatro. Eles não tinham direito. Aliás, para andar em Campinas, no centro da cidade, você tinha que ter uma carteirinha. Você sendo negro, você tinha que ter uma carteirinha, porque senão você não podia transitar. Só transitava as pessoas que trabalhavam ali na região do Cambuí, que era onde os Barões do Café moravam. E que eles eram o quê? Né? Eles ou eram escravos, ou eram, depois, né, quando acabou a escravatura, ou eram empregados. Né? Aí o que acontecia? Como eles não podiam entrar, eles faziam manifestações culturais na frente do São Carlos. Aquilo incomodava profundamente a elite cafeeira. Muito, muito. Tinha a Igreja do Rosário embaixo, que também era um local que foi demolido. Né? Tem um documentário, aliás, que vai passar, chamado Escombros, que fala sobre a demolição da Igreja do Rosário. Por trás da demolição da Igreja do Rosário, existia também a questão que, atrás da Igreja do Rosário, tinha um cemitério de escravos. Então, eles não saíam de lá. Incomodava você ter a comunidade negra ali na igreja e ali no teatro. Horas, como que a gente pode fazer para tirar esse pessoal daí? Entendeu? Professor... Derruba a igreja. Foi o que fizeram, derrubaram a igreja, derrubaram os teatros, e aí não foi falha estrutural de construção. Professor Vanderlei, pensando agora aqui qual que é a motivação política da Unicamp em realizar a mostra de cinema com foco na produção local. Que lugar a cultura ocupa na atuação sindical? Então, aqui na Unicamp já é tradição o nosso cineclube famoso das quartas-feiras, e a gente amplia, sempre a gente faz até sessões especiais, trazendo diretores, trazendo gente de produção, conversando com a Milton, a gente conversou que o problema maior do cinema em geral é a distribuição.
existe uma produção enorme aqui mesmo na região de Campinas, mas essa produção não é vista. Então a gente pensou que o nosso cineclube seria um dos canais para poder fazer uma viabilização disso, né? Dar visibilidade para essa grande produção. Então isso eu acho que é um trabalho político incrível, você ter essa amostra para o nosso público, que não é só para casa aqui, mas ele é aberto, né? O nosso cineclube é aberto para a região também, o público comum, o público pode assistir, que é gratuito, e uma sala de qualidade, né? Hamilton Sim. já apresentou coisas aqui. Todos os cineastas que vêm aqui, eles elogiam que as nossas condições de apresentação, porque a gente estava falando também do som, né? O som do cinema nacional, ele sempre foi um tabu. As pessoas falavam, o som é muito ruim, o som é muito ruim. Não é. Os profissionais que fazem sonorização, até eles trabalham com as condições até precárias, mas a gente tem ótimos profissionais de som. As casas de reprodução de cinema, o cinema em geral, é que tem uma aparelhagem de som muito precária. Então, não é o cinema... Não, por exemplo, você vê o mesmo filme que estava ruim num cinema X qualquer, se você vê na televisão, o som é ótimo. Por quê? Mudou alguma coisa? Não mudou. O som original do filme ele é interessante, mas a reprodução ela tem as suas manias, né? Ela precisa de uma boa reprodução, senão o som é muito específico, né? Então, isso sempre foi um tabu no cinema brasileiro. E a gente quer fazer essa grande mostragem, 4 meses, trazendo os realizadores também, vão fazer mesa após a exibição, e dar voz para esses diretores, essas diretoras, né? Tem várias tem várias diretoras, para a gente conhecer os problemas e as qualidades dessas produções. Perfeito. Viu, Vanderlei, você fala que o grande problema, por exemplo, dessa produção é a distribuição. Na verdade, é assim, a falta de uma política aberta e de canais para esses filmes circularem, né? Sim. Quer dizer, o Brasil hoje enfrenta, né, problemas mesmo, cortes de incentivo e até uma censura indireta, se veja por diferentes caminhos. Né? Direta? Ela é Direta. bem direta. Tá certo. Então, como que você vê, Vanderlei, essa questão, né, de uma universidade pública e o sindicato que representa os docentes dessa universidade, que é a do Unicamp, abrir espaço para a circulação desse conteúdo? Eu acho que é um dever, é um dever. Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer essa ampliação de público, divulgar esse trabalho, divulgar o cinema. A gente faz muita festa para o cinema internacional que não precisa. O cinema internacional ele já tem o seu espaço, a gente precisa ver a produção local. Então é dever nosso, da universidade, tem a obrigação de comprar essa briga. Hamilton, como que a mostra dialoga com a ideia de resistência cultural em tempos de ataque à cultura, principalmente à educação pública e à diversidade de narrativas? Olha, antes de tudo, a gente conversa muito, nós cineastas, né? Tivemos até recentemente uma reunião aí num grupo, e surge um novo grupo aqui na cidade de Campinas chamado Filmograma. Né? E esse Filmograma, a gente reúne os cineastas para trocar ideias, né? Para ver as coisas que estão sendo produzidas, ver o que dá para ajudar o outro, porque assim, a gente vive muito nesse esquema de ajuda. Né? Se a gente falar, por exemplo, em questão de edital, né? Se a gente esperar os editais, ninguém filma. Começa por aí.
né? Ninguém filma se a gente ficar esperando os editais. Quem espera edital, sabe? A cidade está gritando, a cidade grita, e você tem que filmar, né? Você tem que filmar, né? Então, eu sou muito partidário da seguinte coisa: a tecnologia hoje ela me traz possibilidades de filmar com o mínimo. Eu faço um filme, eu fiz um filme com isso. Fiz um filme inteiro com isso, chamado Teatro Político, atacando a prefeitura de Paulínia por conta do que eles estavam fazendo com o teatro de Paulínia. Eu fiz um filme sobre isso, né? Não fui com equipe, nada, eu fui só com o meu celular lá, né? E na verdade eu nem fui para filmar, eu fui lá para assistir. E aí a hora que eu vi o que estava acontecendo lá, eu falei, isso precisa ser filmado. Eu não posso, sabe? Então, assim, eu não posso esperar edital. Então, e nós, o coletivo, né, o coletivo de cineastas também pensa desse jeito, né? Então, o que a gente faz? Obviamente, a gente quer investimento para a gente poder fazer os nossos filmes, a gente procura. Mas aí a gente vai atrás de vaquinha, a gente vai, né? A gente luta por melhorar as condições dos editais também, a gente questiona, né? Está havendo agora, né, a discussão e uma reformulação na PENAB, né, que é o projeto de edital de financiamento da Aldir Blanc, né, que é nacional, né? Então nós colocamos várias questões que a gente gostaria que fossem reformulados da primeira que teve. Porque a primeira teve questões ali que foram absurdas, assim. O audiovisual mesmo não foi muito contemplado, né, na primeira. Então, assim, estamos sempre nos reunindo e nos mobilizando coletivamente, porque a gente acredita que só coletivamente a gente vai ter força, né? Uma outra coisa que nós estamos fazendo também é o seguinte: a gente quer uma sala de cinema de rua aqui em Campinas. A gente precisa de uma sala de cinema de rua, porque se você quer exibir seu filme hoje, nós que somos curta-metragistas ou que produzimos aqui na região, a gente só consegue encontrar o Museu da Imagem do Som para exibir, a Sala Glauber Rocha, né? Tirando a Glauber Rocha, onde mais a gente consegue exibir, né? A gente vem aqui na Unicamp, né? Mas não é todo mundo que tem esse esclarecimento e que tem essa, né? Pra vocês terem uma ideia, semana que vem vai ter no Museu da Imagem do Som uma mostra com os 12 filmes que foram contemplados na Lei Paulo Gustavo. Teve 12 filmes que foram contemplados, né? Então, o pessoal lá, os curadores, a Cláudia Bortolato, pegou, junto com o Ricardo Pereira, e articulou para exibir esses filmes. Ou seja, foram filmes que eles conseguiram apoio, né? Mas alguns deles não tinham sido exibidos ainda. E você tem que exibir esses filmes, você tem que mostrar esse trabalho, né? Então, assim, nós, através da Câmara Temática do Audiovisual, através do movimento cineclubista, através do filmograma, através da mostra curtas da Mariana Tauri e a equipe dela, através da Semana Milar Alves, né, que é produzida pelo Diego Ruiz, que é um cineasta também, que vai estar aqui, inclusive, trazendo um filme que é maravilhoso, né? O Diego Ruiz e a equipe dele, né? O movimento cineclubista e os 24 curadores, sabe? Através da reunião disso que a gente pode conseguir algumas coisas. E a gente está conquistando. Agora o Wagner Romão está com uma comissão de estudos e ele já está no sexto encontro. Lá na Câmara Municipal, né? Eles estão levando especialistas lá e a gente está discutindo como logisticamente a gente poderia criar uma sala de cinema aqui, que expertise é necessária, né? Quais são as experiências que a gente vê acontecendo no Brasil em torno disso, né? E aí, assim, isso vai gerar um documento grande que vai ser entregue para a Secretaria de Cultura e Turismo, e a partir disso, entendeu? A gente quer, né? Estamos pleiteando essa sala de cinema, que a gente não sabe ainda onde vai ser, a gente está vendo várias possibilidades, né? Mas a gente está lutando por isso. Então, a gente está vivendo um momento de efervescência, que está todo mundo, sabe,
se encontrando, né, para levar isso adiante. E a mostra da Unicamp, ela segue exatamente nesse sentido. Porque assim, que nem, por exemplo, vai ter a mostra curtas em setembro. Mas os filmes que estão na mostra curtas não são os filmes que vão estar aqui. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem o manancial é muito grande. E os filmes que vão passar aqui são curtas? São curtas. Dá um spoiler pra gente do que vai ter aqui, assim, rapidamente. Nossa, eu vou ter que pegar aqui para mas... te dizer assim, meio que por cima. Aí, ó, eu desliguei o celular. Não tem problema. Mas assim, o que eu vou falar para você? São 18 filmes. Não, na verdade não são 18 filmes. Não. São 18 cineastas que, na verdade, talvez subam para 20. Tá. Uhum. Tá? Porque assim, cada vez como eu falei para vocês, eu faço trabalho na periferia. E cada vez que eu descubro alguma coisa, eu falo, não, esse filme não pode faltar. Esse tem que entrar. Né? E aí a gente estava até conversando, né? Já estamos pensando na segunda mostra do ano que vem. Ótimo. Já estamos pensando, porque tem produção para isso. Tem gente que não vai participar dessa porque está fazendo um filme agora. Né? Ótimo. Tem gente que... Né? E aí, assim, olha só como que fecha a coisa. Né? Se a gente conseguir, né, manter essa mobilização, de repente isso vira um movimento. Uhum. Veja o que aconteceu. Para mim, o melhor cinema que se faz hoje em dia é o cinema de Recife. Para mim, o melhor cinema que se tem hoje no Brasil é o cinema de Recife. É Kleber Mendonça com Agente Secreto, sabe? É o Tatuagem, do Wilton Lacerda, sabe? É o filme o Amarelo Manga, do Cláudio Assis. É o melhor cinema que se faz. E sabe como que esse cinema ele cresceu desse jeito? Esse pessoal ia ver os shows do Chico Science lá no final da década de 80, anos 90, eles iam todos para o show do Chico Science. Quando acabava o show, eles iam tomar cerveja. E aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um curto assim, eu estou fazendo não sei o que assim. E aí, eles ali, nesse processo, e durante... Né, Chico Science, se soubesse disso, ele ia ficar maravilhado de saber que... Né, mas, assim, ironicamente, né, ao acaso, né, eles começaram a se reunir por conta dos shows, por conta do que estava acontecendo em Recife. De uma ação cultural mesmo. Isso. E aí o que acontece? É isso que precisa. Virou um movimento. Virou um movimento de cineastas. Viu? Uma questão, então. Diante disso que você está falando, como que o cinema produzido aqui na região metropolitana de Campinas tem dialogado com os movimentos sociais, sindicatos, periferias e comunidades tradicionais? E também se você sente que há um cinema político emergente nesse trabalho. Você vai encontrar de tudo, né? Você vai encontrar um cineasta que, por exemplo, que faz filmes de terror, né? Você vai encontrar o cineasta que tem uma obsessão por falar das injustiças que acontecem, né, com os grupos LGBT. Né? Você vai encontrar isso. Você vai encontrar cineastas assim que têm uma formação jornalística. No meu caso, por exemplo, aliás, eu não estou na mostra, tá? Eu não estou com nenhum filme na mostra. Eu falei assim, não, eu tenho que ficar isento, porque eu quero colocar dar um passo para trás e olhar o que a gente tem aqui, que universo é esse que a gente tem, né? Então, assim, cineastas assim com preocupações de falar de inquietações que estão acontecendo, né? E como Escombros, por exemplo, o filme Escombros da Cláudia Bortolato, que é um filme que fala dessa questão da Igreja do Rosário, né, que é um patrimônio, né? E de coisas que como eu falei, a gente tem uma cidade que ela está o tempo inteiro se transformando, né? Daqui a pouco nós não vamos ter o estádio do Guarani mais. Daqui a pouco a Estação Cultura, por conta da reformulação que vai acontecer, vai mudar completamente aquele espaço. O que vai surgir dali? O que vai surgir dali? O que vai surgir ali onde não vai ter mais o estádio do Guarani? O que vai acontecer ali? Shopping. Não, isso vai ser filme. Isso, alguém vai filmar isso. Entendeu? Alguém vai pegar um drone e vai passar ali em cima
entendeu? Hoje, e vai passar lá em cima daqui 10 anos e mostrar aquilo. Né? Perfeito. Por exemplo, nós temos o Palácio dos Azulejos, que é onde o Museu da Imagem e do Som está. Eu diria para você que é uma briga para a gente continuar lá, sabia? É uma briga. É uma briga, porque assim, existem interesses imobiliários. Existem. Não adianta a gente se enganar, existem. Como lá na Estação Cultura existem interesses imobiliários ali. Né? Eles vão construir um monte de incubador ali, um monte de, sabe, vai ter estacionamento pago, que hoje não é pago, né? Hoje você entra lá na Estação Cultura para ver alguma manifestação tal, você não paga. Mas será que vai ser assim quando tiver o trem que vem? Né? O que vai acontecer? A cidade está em transformação. Como eu falei, a cidade grita. Né? E nós, entendeu, como pessoas do audiovisual, a gente tem que estar envolvido com isso o tempo inteiro, filmando essas coisas, mostrando essas transformações, denunciando, ou não, ou observando. Nós nunca tivemos tanto poder na nossa mão com a tecnologia como a gente tem agora. Né? Esse filme, por exemplo, que eu fiz no Teatro de Paulínia, o som, eu peguei o som do celular mesmo. O som ficou horrível. E o que eu fiz? Eu usei inteligência artificial para melhorar esse som. Eu precisava disso, porque senão ia ficar inaudível. Tem partes, inclusive, que eu coloquei legenda. Né? Precisei colocar legenda. Mas, assim, a informação, o fato estava ali, eu vou deixar de filmar o fato porque eu não tenho o melhor equipamento e porque eu não consigo... Não, eu tenho que filmar. Eu tenho que mostrar. Tem urgência isso. Isso tem urgência de ser mostrado. Bom, a gente está aqui chegando ao final da gravação. Queria agradecer a presença do professor Vanderlei, do Hamilton, e pedir para vocês deixarem o recado de vocês para a gente encerrar aqui. Professor. Bom, eu vou ecoar esse agradecimento ao Hamilton, que já trabalhou bastante reunindo esse material todo. Eu estou ansioso para ver Escombros, porque essa mania de destruir teatro e de ter falta de elementos cruciais para o teatro, como dizem que tem que destruir todo o teatro porque não tem solo, não tem coisa. Isso é mania, acho que é uma obsessão das pessoas. Na USP aconteceu isso há 30 anos atrás, no teatro do Teatro da ECA. Teve também uma obra condenada. Aqui nós tivemos essa obra condenada, estamos com essa obra condenada, e no passado você acabou de relatar dessa coisa. Então, acho que é uma obsessão em derrubar os teatros, né? Mas o teatro vai resistir, assim como o cinema, e assim como a nossa intenção de transformar todos esses filmes em recados que devam ser trabalhados e transmitidos e recebidos por um público cada vez maior. Obrigado, viu, Hamilton? Opa. Vejam só, a gente teve ano passado, Ainda Estou Aqui, que reverberou até esse começo desse ano. Depois a gente teve Vitória, depois a gente teve O Homem com H. Agora a gente vai ter O Último Azul, agora no começo de agosto, que foi um filme que ganhou Veneza. E depois nós vamos ter O Agente Secreto, que dizem que vai ser indicado para o Oscar no ano que vem. A gente tem que aproveitar essa onda que está acontecendo com o audiovisual no momento. A gente tem que aproveitar muito essa onda, porque assim, tudo que sobe, desce. Né? Então a gente tem que aproveitar e estar nessa crista, como cineastas, né? Para tentar fazer isso prosperar mais tempo, essa onda ser maior, essa onda durar mais tempo. Então eu acho que assim, essa mostra, ela dá essa possibilidade para a gente, e nós como cineastas, a gente está correndo atrás porque assim, tanto o governo está dando respaldo para a gente, atual, né, como a iniciativa privada, de repente, começou a olhar para a gente com, poxa vida, dá dinheiro o cinema. Dá dinheiro, olha só como eles ganharam dinheiro fazendo esse filme. Olha como foi isso, olha como foi aquilo. E olha, o público vai. Então a gente tem que aproveitar isso. Então, assim, eu queria agradecer vocês por me dar esse espaço dentro desse canal,
né, para poder falar sobre isso, e também estou dando como recado para os meus amigos, sabe, nas nossas mobilizações. Vamos em frente, sabe? Vamos em frente. A luta é grande, mas ela pode ser maravilhosa e pode dar muitos frutos para a gente. Maravilha, então. Lembrando que a programação da Mostra de Cinema Caminhos e Identidade do Audiovisual de Campinas e Região, que acontece na do Unicamp entre agosto e novembro, vai estar disponível no nosso site, nas nossas redes sociais, aqui na legenda desse podcast. Então vai ser bem divulgada, tá bom? Bom, e termina aqui mais um episódio do Conexão à do Unicamp. Agradecemos as participações dos nossos convidados, o Hamilton Rosa Júnior, cineasta, roteirista, e o professor Vanderlei Martins, que é docente do Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unicamp e também diretor cultural aqui da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão à do Unicamp. Até lá!